E o DC Notícias Web de hoje vai falar de segurança pública em uma das entidades importantes aqui de Foz do Iguaçu, que é a Receita Federal. Nós vamos falar de trabalho, de ações e para isso nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios da Foz TV o novo delegado da Receita Federal aqui do município, César Augusto Viana, que vai bater um papo conosco no DC Notícias Web. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. É um prazer estar aqui. Doutor, vamos falar um pouquinho de segurança, Receita Federal, desafios, esse trabalho. Quem é o delegado César Augusto Viana? Eu sou um auditor da Receita Federal, estou na Receita Federal desde 1997 e vim para Foz do Iguaçu em 2001 e passei por todos os setores da alfândega ao longo desses anos. Nos últimos 6 anos respondi pela chefia da divisão de bagagem, que abarca a Ponte da Amizade, a Ponte Tancredo Neves e o Aeroporto Internacional. E neste ano me candidatei ao cargo de delegado, fui indicado pelo superintendente e aqui estamos respondendo no momento pela alfândega. Então fica mais fácil assumir essa responsabilidade, esse compromisso, já conhecendo toda a estrutura, todas as transformações, todo esse processo, doutor? Sim, eu estou inserido na comunidade, conheço todos os servidores, conheço as necessidades da alfândega, conheço as necessidades do município que dizem respeito à Receita Federal e nós estamos hoje liderando uma equipe que é comprometida com a União, com o Brasil e com o município para entregar aquilo dentro da competência da Receita Federal, aquilo que a gente puder entregar para favorecer a sociedade aqui. É um grande desafio que o senhor assume, chefiando a Receita Federal, por mais que o senhor conheça toda essa estruturação. Como é que será pautado o seu trabalho agora como delegado-chefe da Receita Federal? Basicamente, por meio de muito diálogo. A gente tem se reunido com os representantes da sociedade, Codetri, Codefoz, para mostrar as ações que nós estamos desenvolvendo. A gente conversa com esses representantes, juntamente com os chefes, os delegados, inspetores de outros órgãos, no sentido de pautar o nosso trabalho com transparência e sempre baseado na parte técnica, né, mas sempre também ouvindo a comunidade para ver se é possível conciliar o trabalho que a gente faz com os interesses da comunidade. Essa fiscalização também tem uma grande parceria conjunta das outras forças de segurança aqui do município? Sim, o nosso trabalho envolve a Polícia Federal, envolve a Polícia Rodoviária, Foz-Trans, a Guarda Municipal. Nós atuamos juntos, tentando proporcionar um benefício para a sociedade e sempre buscando interesse público. Doutora, a Receita Federal nos últimos anos passou por uma grande transformação juntamente ali com a sua estruturação. Como é que está esse trabalho, pensando em tecnologias, melhoria de serviço, melhor atendimento, melhor fiscalização? O que já se pode falar desse novo momento, das perspectivas futuras? Nosso trabalho ele é baseado muito no uso de tecnologia para selecionar alvos, mas também ele é muito realizado por meio da experiência dos servidores. Nós contamos com servidores muito experientes aqui na fronteira, que utilizam dessa experiência para identificar alvos também, além da questão do uso de inteligência, uso de monitoramento, isso na questão de vigilância e repressão. Na questão de atendimento ao público, também estão sendo desenvolvidos sistemas, estão sendo aplicadas soluções para melhor atender aqueles que precisam de serviços da Receita Federal. Existem alguns projetos, algumas ações em andamento no sentido de ampliar o atendimento, buscando descentralizar para que a pessoa não precise ir à alfândega, para que ela possa buscar esse atendimento em outros pontos da cidade. E a gente agora está com uma ideia de tentar levar o atendimento da Receita Federal no Paraguai, porque muitos dos das pessoas que buscam o serviço da Receita são paraguaios, então a gente está tentando viabilizar um posto de atendimento
no Paraguai, para que essas pessoas não precisem cruzar a fronteira, enfrentar aquele tráfego que existe na Ponte da Amizade, e para que elas sejam atendidas lá, por meio do próprio consulado ou por meio de entidades civis no Paraguai. Mas de que forma esse posto seria a funcionalidade dele? Que serviços que seriam lá atendidos? Muitos paraguaios, eles vêm à Receita Federal buscar regularização de CPF, né, para que eles possam buscar a cidadania no Brasil. Então, ao invés de virem aqui, esses serviços, eles podem ser feitos online, mas eles requerem algum atendimento também prático, presencial. Então a ideia seria treinar pessoas para realizar esse atendimento lá no Paraguai, um atendimento primário, uma triagem, porque muitas vezes as pessoas vêm aqui e não podem ter um atendimento conclusivo por causa da falta de um documento, alguma coisa. Então seria feita uma triagem lá no Paraguai e isso já minimizaria os problemas dessas pessoas de virem aqui e não serem atendidas. Qual o principal desafio hoje da Receita Federal nessa questão de coibir o ilícito aqui nas fronteiras, doutor? Todos os órgãos sofrem com uma falta de pessoal. A Receita Federal também sofre com uma falta de pessoal. Nós temos um efetivo razoável para atender o município, mas infelizmente Foz do Iguaçu tem o problema de haver muito contrabando e descaminho em razão das mercadorias que são vendidas por um preço mais atrativo no Paraguai. Então, o problema não é a venda de mercadorias no Paraguai, o problema é o trajeto dessas mercadorias de maneira ilegal para o Brasil. Então, o nosso efetivo hoje é um efetivo bastante razoável, mas seria necessário ampliar esse efetivo para que a gente pudesse realizar uma fiscalização mais efetiva, tanto nas pontes quanto na zona secundária, onde ocorrem outros tipos de fiscalização, que é fiscalização em ônibus, fiscalização no próprio aeroporto, coisas dessa natureza. Então, o principal problema hoje, eu diria que é a falta de pessoal. Se a gente conseguir ampliar isso, a gente poderá realizar um trabalho mais efetivo. Nós temos um aporte de servidores por meio de reforço. Quinzenalmente nós recebemos pessoas, elas ficam aqui durante 15 ou 30 dias e depois retornam para suas unidades de origem. Mas a gente está buscando, junto ao órgão central em Brasília, a ampliação por meio de concurso do efetivo que existe aqui em Foz do Iguaçu. Doutor, quando a gente fala que ilícito, contrabando, esses produtos que atravessam as fronteiras, que é o trabalho da Receita Federal hoje, coibir, isso representa um prejuízo também enorme para o país enquanto arrecadação, que muita gente não se dá conta desse prejuízo, desse trabalho, mas na questão dos impostos, trabalho, é isso mesmo? Sem dúvida. E não é apenas uma questão do prejuízo de arrecadação de impostos, de tributos. Existe também um prejuízo social, porque as mercadorias que entram de forma ilegal, elas representam a não utilização de pessoas trabalhando na indústria que poderia produzir esses produtos aqui. No caso de cigarros, por exemplo, existe um prejuízo na saúde pública, porque não existe um controle sanitário desses cigarros. Então, o cigarro por si só, ele já é um produto nocivo à saúde. Esses cigarros que eles vêm sem nenhum tipo de controle, possivelmente são cigarros que oferecem um dano ainda maior. Existem produtos como o cigarro eletrônico, cuja venda é proibida no Brasil, que existe todo um estudo de comprovação que eles são mais maléficos do que o cigarro normal, o cigarro convencional, e esses produtos são proibidos no Brasil e são trazidos de maneira ilegal para o Brasil. E as pessoas que utilizam esses produtos, existe uma tendência de que elas sobrecarreguem o sistema de saúde em razão exatamente desses produtos serem mais nocivos à saúde. Então, não se trata tão somente de uma questão do não pagamento de tributos, mas todos os outros fatores que trazem, os problemas que trazem consigo esse tipo de atividade ilícita.
A Receita Federal é uma grande parceira da comunidade em algumas ações, de alguns produtos que são doados para as instituições, contribuindo também com ações sociais, de cunho social, e a gente tem visto isso frequentemente aqui em Foz do Iguaçu. Sim, a Receita Federal em todo o Brasil é uma entidade que é parceira da sociedade. As mercadorias que são apreendidas, elas são ou doadas para entidades beneficentes ou incorporadas e doadas para governos, para prefeituras, enfim, e são utilizadas por essas entidades para que forneçam um retorno para a sociedade. Então, praticamente tudo que é servível, a gente destina em prol da sociedade. Incorpora algumas coisas que são utilizadas no combate aos ilícitos e doa muitas coisas. E aquilo que é inservível, a gente destrói. Nós destruímos cigarros eletrônicos, produtos pirateados, que acabam, como a gente disse, prejudicando a sociedade. Doutor, um dos assuntos que não poderia deixar de lhe perguntar, que eu acho que a sociedade tem muita curiosidade, em relação à Ponte da Integração. A estruturação, as tratativas, nesse sentido, o que a Receita Federal pode nos dizer nesse momento em relação a essa abertura, a possibilidade, a expectativa dessa abertura? Nós fizemos reuniões com os representantes da sociedade aqui em Foz do Iguaçu, Codefos, Codetri, e apresentamos a realidade que hoje a ponte e a construção das novas aduanas enfrenta. A ponte ela foi concluída, mas do lado brasileiro as obras estão previstas para serem concluídas somente em novembro de 2025, e do lado paraguaio a situação ela é a mesma. As obras lá elas estão sendo realizadas, mas a previsão é de que parte delas sejam entregues até o final deste ano, mas, por exemplo, a ponte do Rio Mondaí, ela sequer foi iniciada a construção, e a previsão é que ela somente seja entregue daqui a 2 anos. Ou seja, de fato, a gente só tem a ponte feita, concluída. A abertura da ponte, ela somente poderá ser feita quando existirem condições de segurança, tanto em relação à Receita, quanto em relação à Polícia Rodoviária, Polícia Federal e aos demais órgãos de segurança, para que eles atuem lá. Hoje, existe um acesso que liga a atual aduana da Ponte Tancredo Neves até a Ponte da Integração. Mas esse acesso ele não está iluminado, por exemplo. Então, seria totalmente temerário você abrir, né, a rodovia para trânsito sem iluminação. O trecho da rodovia já foi construído, mas ele não está concluído totalmente. O trecho da rodovia está concluído, mas não existe um acostamento. Então, se houver uma quebra de um veículo, ele ficaria estacionado sobre a rodovia até que fosse ou guinchado ou consertado. Então, nós entendemos, não apenas a Receita Federal, os representantes da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, entendem que hoje não existem condições de segurança para a abertura da ponte. Nós apresentamos isso aos representantes da sociedade de Foz do Iguaçu e eles entenderam, foi feito um documento nesse sentido, de que nós vamos acompanhar a evolução das obras e possivelmente daqui a 3 meses, final de outubro, começo de novembro, haverá uma outra reunião de avaliação para ver o que é que foi entregue, para que a gente possa se posicionar novamente em relação à abertura da circulação de veículos pela Ponte da Integração. Nós somos favoráveis a essa abertura, nós entendemos que quanto mais cedo for aberto o trânsito na Ponte da Integração, será melhor, tanto para o Brasil quanto para o Paraguai, mas essa abertura ela tem que ser feita de uma maneira segura, que contemple todos os envolvidos, sejam os órgãos de segurança, como a comunidade. Que assim seja. Que assim seja. Doutor, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação pela primeira vez aqui conosco no DC Notícias Web,
desejar sorte, sucesso nessa nova empreitada, nessa nova caminhada, e que a gente possa bater outras vezes mais papo aqui conosco no DC Notícias Web, trazer mais novidades, mais informações para a comunidade, que é esse o nosso objetivo aqui. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês, com os ouvintes, e estamos à disposição. As portas da Receita Federal estão abertas para a comunidade e estamos à disposição para ajudar naquilo que pudermos ajudar. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até lá!